lá, propriedades, padrão, pronto. Agora sim, tá captando meu microfone, colocar ele um pouquinho mais pertinho da boca aqui. Ainda não grava no volume que eu gostaria, né? Vamos ver se eu aumentar aqui talvez um pouco do ganho. Ele vai gravar no volume que eu gostaria. Ganho aqui, o ganho estava desligado e agora o ganho está ligado. Vou descer um pouquinho o ganho. 8 aqui, 8,70. Tá bom assim, né? Tá bom assim, tá legal, tá indo até o verde só. Então vamos lá gravar eu respondendo o Anki aqui até pelo menos às 21 horas, agora são 20h32, né? E eu vou responder ele aqui questões só sobre trauma, né? Eu tenho 500 perguntas, quase 500 perguntas para responder sobre trauma. Até agora no início eu já respondi 12 cards. Vou seguir respondendo aqui, tem 3.043 minutos para finalizar o Anki, né? 2.354 perguntas, mas a gente vai aí limpando o Anki até que ele esteja todo limpo. Vamos lá então. Ringer lactato é composto por, né? Ringer lactato é composto por sódio, lactato de sódio, cálcio, cloretos de potássio. Acho que são isso, né? Sódio, lactato de sódio, cálcio e cloretos de potássio. Cloreto de potássio, então tá certinho, né? Resposta certa. Aí vamos desligar o F11 aqui para poder ver mais ou menos quantos dias. Indicações de abordagem cirúrgica para paciente com ferimento abdominal por arma branca. Quais são as ideias aqui, né? Eu tenho 3 critérios para indicar direto cirurgia para o paciente com ferimento por arma branca, que são evisceração, né? Arma branca abriu, então evisceração, vamos lá, evisceração, irritação peritoneal, acredito que seja, evisceração, irritação peritoneal e choque, talvez. Estabilidade hemodinâmica? Não, né? Não, estabilidade hemodinâmica dá para fazer. Mas é isso mesmo, né? Então, instabilidade hemodinâmica, evisceração ou sinais de peritonite. Então, toda vez que eu tiver paciente com ferimento por arma branca no trauma, eu vou fazer, e aqui eu estou pensando provavelmente em trauma abdominal somente, né? Eu vou fazer abordagem cirúrgica, né? Vou fazer provavelmente laparotomia. E aí aqui eu estou pensando o seguinte, né? Se eu tiver um paciente que tem uma queda maior do que 3 gramas por decilitro na hemoglobina ou leucocitose, eu preciso avaliar, né? Então eu vou fazer uma TC e lavar o LPD e abordar esse paciente em caso de positividade, né? Em caso de sangue na cavidade ou em caso de todos os achados do LPD que a gente já conhece. Conduta para lesão por arma branca no flanco ou no dorso, do abdômen. Não me lembro mais a conduta, né? Lesão por arma branca no flanco ou no dorso do abdômen. Se tiver instabilidade hemodinâmica, né, as ideias instabilidade hemodinâmica, evisceração ou instabilidade hemodinâmica, evisceração ou sinais de peritonite, laparotomia. Não tenho isso daí, o que eu vou fazer? Tomografia, né? Então essas ideias, tomografia triplo contraste, tem que lembrar dessa ideia aqui de fazer ela triplo contraste. Aqui eu estou com dúvidas ou eu estou pensando que eu tenho trauma renal, né? E eu vou ter fuga de contraste. Não deve ser feito ultrassonografia, exploração manual ou laparoscopia diagnóstica. Não é para fazer laparodiagnóstica, né? Conduta para lesão. Paciente 52 anos, vítima de acidente automobilístico, Glasgow de 5, PA 80/40, depois de 1 litro de Ringer. Ringer aquecido, igual estava hoje lá na cirurgia. Frequência cardíaca de 130, então PA 80/40, frequência cardíaca de 130, né? Isso é uma classe 3, na avaliação do choque hemorrágico, né? Da perda volêmica. Murmúrio vesicular presente, sem ruído agregado, bilateralmente, abdômen distendido. FAST revela grande quantidade de líquido abdominal. Radiografia de tórax demonstra alargamento do mediastino.
qual que é a conduta aqui, né? Então, uma questão interessante, que está trazendo para mim duas ideias. Radiografia de tórax mostrando para mim alargamento do mediastino. A questão quer me fazer pensar que eu tenho sangramento na aorta, né? Que eu tive trauma na aorta, sangramento na aorta. E o FAST revelando grande quantidade de líquido abdominal. Meu paciente está instável hemodinamicamente, que fique claro isso. Mesmo depois de ter sido infundido 1 litro de Ringer. O FAST revelando grande quantidade de líquido abdominal é sangramento abdominal. O que mata primeiro? O sangramento na aorta ou o sangramento no abdômen? E aí, né, o aluno de rua responderia que é o sangramento na aorta, né, porque é um vaso importante. Mas a aorta trabalha, sobretudo no trauma, com as ideias do mecanismo de tudo ou nada, né? Então, se eu tiver uma lesão que vai matar o paciente, ela vai matar ele em minutos. Se não, vai taponar, o mediastino tapona, né? O sangramento muito rápido, a própria aorta, né, com a capacidade dela a capacidade de ser elástico, músculo resistente e as estruturas que estão ali em volta da aorta, quando sangrar para aquela posição, né, para a posição mediastinal, as estruturas vão acabar que dando uma segurada no sangue e o paciente não vai morrer do sangramento da aorta, né? Ele morre antes do sangramento no líquido abdominal. Então, a gente vai investigar primeiro o abdômen, né? A conduta aqui é laparotomia exploradora. Laparotomia exploradora de emergência. O paciente também apresenta provável trauma de aorta, que geralmente mata na hora do acidente, ou é taponado pelo mediastino. Assim, devemos priorizar a abordagem abdominal, que é provavelmente a causa de choque do paciente. Limites da transição tóraco-abdominal, né? Então, a gente tem limites superiores na região anterior e limites superiores na região posterior e aí inferiores para as duas regiões também, né? Os limites inferiores são os rebordes costais, né? Tanto anterior quanto posterior, e os limites superiores na região anterior é a linha mamilar, né? A altura dos mamilos. Na região posterior é a ponta da escápula, né? O ângulo da escápula, o ângulo que ela forma inferiormente, né? O triângulo. Superior linha da altura do mamilo e ponto inferior da escápula e margem costal inferior, né, o reborde costal. Paciente com pneumotórax hipertensivo precisa ser tratado imediatamente com toracocentese. Em crianças posicionamos no segundo espaço intercostal, linha hemiclavicular, em adultos no quarto quinto anterior à linha axilar média. A conduta definitiva, pós-alívio, deve ser para os dois casos, né, para os dois indivíduos, a toracostomia com drenagem em selo d'água. Não estou conseguindo ouvir minha voz. A toracostomia com drenagem em selo d'água, que eu vou fazer no quarto, quinto espaço intercostal, também anterior à linha axilar média, isso para as duas populações, né? Não só para o adulto. Trauma de tal coisa está associado ao cinto de segurança. Trauma de duodeno, né? Lembrar que é o órgão que mais vai sofrer com esse mecanismo de aceleração e desaceleração. Por quê? Porque ele é suspenso. Né? Esse é um dos poucos órgãos que está sendo suspenso por um ligamento por detrás dele. Então, na hora da desaceleração, o ligamento vai ficar preso, porque o ligamento é uma estrutura rígida, e o duodeno vai andar para frente e vai ter um desgarro do duodeno ali, uma lesão do órgão. Intestino delgado. Intestino delgado, o duodeno não faz parte do intestino delgado. Vamos responder aí com mais assertividade. Mas essas são as ideias, né? Estruturas que estão suspensas, né? O intestino delgado suspenso pelo mesentério. O duodeno tem umas outras ideias em relação à lesão do duodeno também, mas considerando exatamente esse fato, né? Ele está sendo suspenso ali. O ângulo duodeno jejunal, exatamente esse ponto, está sendo suspenso ali pelo ligamento de Treitz. Todo paciente com pneumotórax deve ser drenado, verdadeiro ou falso? Falso, né? Falso. Tem lesão que tem afetação de até 30%, 30% acometimento pulmonar de até 30% do pulmão, de um dos lados, de um hemitórax, e eu não preciso abordar, não precisa fazer nada, porque o paciente não está apresentando instabilidade, ele está tudo bem com a pessoa que sofreu trauma, e esse pneumotórax pode drenar sozinho. Agora, notar o detalhe de que aqui não está escrito pneumotórax hipertensivo, né? E aí, aquele detalhe que o Elias menciona na aula, é um raciocínio que faz todo sentido, né? De que o pneumotórax hipertensivo necessariamente tem que se apresentar com hipotensão. E nesse paciente é óbvio que eu vou abordar, né? Mas essas são as ideias. Pneumotórax, o que pode ser? Pode ser muita coisa.
Agora, o pneumotórax hipertensivo necessariamente tem que apresentar com hipotensão. E aí, possivelmente, vai apresentar a tríade de Gaillard lá, né? Do pneumotórax, né? Vai falar tríade de Beck, mas retaponamento. Tríade de Gaillard com hipotensão, com hipotensão, engurgitamento jugular, e aí não vai ter hipofonese de bulha. Eu vou ter respiração paradoxal, vou ter hipertimpanismo nessa posição, né, no hemitórax afetado, enfim. Mas essa é a ideia, né? Falso. 20 a 30% do hemitórax afetado, se for simples e pequeno, não precisa drenar. Agora, duas ideias interessantes e importantes aqui. Se eu for fazer transporte aéreo ou ventilação mecânica, VPP, nesse paciente aí, tem que drenar. Porque se eu fizer VPP nele, eu mesmo vou estourar o resto do pulmão e eu vou fazer um pneumotórax hipertensivo. E se eu for fazer transporte aéreo, mesmo que eu conheça as diferenças de pressão e eu calcule ali que as diferenças de pressão são suficientemente baixas para que eu tenha uma margem segura, é para eu drenar, né? É para eu colocar um dreno. E não simplesmente fazer toracocentese, mas colocar o dreno. Escala de lesão hepática segundo a AST, American Association for the Surgery of Trauma. Eu não faço a mínima ideia, né? Eu sei que dá pra, conheço as ideias de separar, o fígado, né, nas 8 regiões, pensando aqui em lóbulo caudado, aí região lóbulo caudado que é a região 1, né? Aí 2 e 3, aí 4A e 4B, aí depois aqui que segue para cá, 5, 6, 7 e 8. Mas só para entender mais as regiões, eu entendo algumas ideias sobre a escala de lesão esplênica, sobre a conduta na escala de lesão esplênica, mas são 6 graus, eu não vou gravar isso nunca. E se a pergunta for essa, em qualquer prova eu vou errar, mas o que eu preciso gravar é que lesão grau 5 ou 6, abordagem cirúrgica. Lesão grau para trás disso, o cirurgião vai decidir na hora e aí vão ter várias outras coisas que vão impactar nessa decisão, nessa toma de decisão, né? Uma ideia que o Elias fala que faz bastante sentido é se eu penetrar o fígado com um tiro, por exemplo, sobretudo se for de baixa velocidade o projétil, eu não preciso abordar, porque o próprio órgão, primeiro que se regenera com a capacidade ótima de regeneração e segundo que ele se autocoagula. A não ser que eu tenha um projétil lá, eu vou acabar por tomar a decisão de tirar, né? Porque esse projétil pode me dar uma infecção daquele órgão e eu vou perder o órgão todo. Mas pensar nessas ideias aí, né? De que o fígado, eu não preciso me preocupar tanto com ele, né? Agora, eu tô há 2 minutos falando de fígado e na verdade é a escala de lesão esplênica, né? Que eu também não sei, são 6 graus também. Mesmas ideias, né? Se eu tiver shattered spleen é para operar, que é o grau 6. E grau é para operar não, é para fazer esplenectomia total. Se eu tiver lesão abaixo dessa, que é a grau 5, eu vou fazer esplenectomia total também, porque é lesão do hilo. Se eu tiver uma abaixo dessa também, que é grau 4, eu vou fazer esplenectomia parcial. E essas são as ideias que eu preciso lembrar em baço. Mas eu fiquei meia hora aqui falando de fígado. Baço pulverizado, que é o shattered, né? Aqui, shattered spleen. Grau 5. Ainda confundi os graus, né? Grau 5, 4 e 3. São esses aqui que eu vou fazer a abordagem, né? Grau 4 é a afetação do hilo, como eu falei. E grau 3 é onde eu vou fazer esplenectomia subtotal, né? Ou parcial. E nem vai cair isso na minha prova, foda-se. No paciente com hemotórax, realizamos drenagem em selo. Que resolução não, né? Que resoluciona a maioria dos casos. Quais os casos em que, depois dessa última, eu preciso fazer toracotomia no hemotórax, né? Então, o hemotórax que faz sangramento maior do que 2.000 ml, eu preciso fazer toracotomia. O hemotórax que faz sangramento de mais de 200 ml por hora nas primeiras 4 horas depois da minha instalação de dreno. E o hemotórax que precisa de transfusão contínua, né, de concentrado de hemácia, ou transfusão contínua do, do 1 para 1 para 1, né, que é hemácia, plaqueta e plasma. Eu esqueci
Eu esqueci, plano de transfusão maciça, né? Protocolo de transfusão maciça. Necessidade persistente de transfusão, 200 ml em 2 a 4 horas. Drenagem imediata de 1.500 ml, né? Eu errei a pergunta. Eu falei 2.000 ml. Então, qualquer caso em que eu tiver hemotórax massivo, que é exatamente essa definição, 1.500 ml, eu vou fazer toracotomia. E eu preciso lembrar dessa ideia. Indicações de abordagem cirúrgica no trauma esplênico. Né? É duro, né? Se eu tiver instabilidade hemodinâmica do doente, é óbvio. É, se eu tiver instabilidade hemodinâmica, se eu tiver sinais de irritação peritoneal, se eu tiver retropneumoperitônio, eu vou abordar esse paciente cirurgicamente. Se eu tiver evisceração, eu vou abordar ele cirurgicamente. Agora, provavelmente aqui a pergunta está me querendo fazer pensar sobre os graus de lesão, né? Eu vou operar, são 4 critérios, eu vou citar 2. Eu vou operar se eu tive lesão hilar, se eu tive lesão grau 4, hilar. Eu vou operar se eu tive, vou fazer esplenectomia total, se eu tive lesão grau 5, né? Baço pulverizado, shattered spleen. E os outros 2 critérios eu não lembro. Instabilidade hemodinâmica, beleza. Sinais de irritação peritoneal, beleza. Grau 4 e 5, beleza. Coagulopatia, eu perdi um critério aqui da pergunta, né? Isso não me faz... Não, não melhora a minha situação, porque eu vou ter que responder ela de novo de qualquer maneira. Mas o raciocínio fez sentido, né? Se eu tive lesão, paciente estável hemodinamicamente, sinal de irritação peritoneal. Evisceração é óbvio que eu vou operar. Instabilidade hemodinâmica, vou operar, preciso operar. Aí provavelmente eu vou ter feito, né, LPD ou FAST positivo, porque isso já é a conduta mesmo. Lesões grau 4 e 5 e coagulopatia, né? Por que coagulopatia? Porque o baço é um órgão muito sangrante no trauma. E se eu tiver coagulopatia, o sangramento que vai fazer nesse baço aí vai dar até aquele sinal de Kerr, né, que é dor na escápula, porque eu estou irritando o diafragma daquele lado, dor na escápula da esquerda. Então, pensar nessas ideias aqui. Se eu tiver coagulopatia, eu preciso operar esse doente com certeza. Indicações de tratamento conservador no trauma hepático. É difícil, hein? Trauma hepático e trauma esplênico. Vai ter que estudar umas 2 semanas aqui. Vamos lá. Indicações de tratamento conservador no trauma hepático. Eu preciso de estabilidade hemodinâmica e eu vou tomar a decisão de operar, de fazer tratamento conservador até grau 3, se não me engano. Né? Tomara que seja até grau 3, mas até grau 3 eu vou decidir não operar. Todos os critérios seguintes preenchidos. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 critérios. Estabilidade hemodinâmica sem rebaixamento, ausência de indicações claras de laparotomia, isso aqui não é critério, né? Isso aqui é... lesões hepáticas grau 1 a 3. Beleza, maravilha. Vou ter que colocar para amanhã. Necessidade de menos de 2 unidades de hemácias. Ah, tá. Que é um raciocínio que já muda em relação ao hemotórax, por exemplo, né? Hoje em dia, indica-se cada vez menos cirurgia hepática, em alguns casos até lesão 4 ou 5 são conservadores. Pensar nessas ideias aí, né? Eu vou operar o paciente que tiver muito mal, porque se eu conseguir deitar o cara na cama, se eu conseguir deitar o cara na TC, já era, eu não vou operar, vou tentar não operar ele, porque o fígado é um órgão poderoso nesse sentido. Paciente traumatizado com escala de Glasgow alterada. Antes de pensar em lesão neurológica, devo excluir, cite 3 condições. Devo excluir hipoglicemia, devo excluir hipotensão, né? Óbvio. Devo excluir uso de álcool ou outras drogas, libações de modo geral. Utilização. Aí outras drogas já entra medicamento, né? Bom, citar 3, já está citar 3. Bloqueadores neuromusculares e anestésicos para intubação orotraqueal. Essa aqui também já é bobajada, né? É óbvio que se o cara usou anestésico, o Glasgow dele não tá valendo muito pra mim, né? A gente vai seguir avaliando, porque, né? Pra evoluir, mas o Glasgow dele não tá muito válido pra mim. E se eu usar bloqueador neuromuscular, é o mesmo raciocínio. Eu acho que por isso que eu decidi marcar só 3. E o primeiro aqui que eu falei hipoglicemia, não é hipoglicemia, é hipoxemia, né? Insuficiência respiratória. Mas
eu já vou ter descartado hipoxemia no doente que eu estou avaliando o Glasgow, porque a avaliação da hipoxemia é no B. Então, não faz muito sentido colocar isso aqui. Mas beleza, né? Se tá 3, se tem 3, hipoglicemia é uma das causas mais comuns, inclusive, de rebaixamento do nível de consciência. E eu preciso sim excluir hipoglicemia nesse paciente, né? A primeira medida para todo mundo que foi traumatizado é MOVG, chama, né? Monitorização, oximetria, veia e glicose. Uma cena de trauma, antes de iniciar um atendimento médico a uma vítima, devemos sinalizar a via e fazer o contato com a rede de apoio, né, o grupo de apoio, o SAMU no caso, ou aqui no Paraguai, o 911 e afins. Sinalização da via pública, avaliação da cena e depois disso eu vou começar a fazer a triagem no paciente, né, claro. Aí lembrar desse detalhe, né, se desastre, priorizar paciente com maior risco de sobreviver, não com maior risco de vida, né? Isso já foi repetido na Unitro um milhão de vezes, mas tem que lembrar isso daqui, né? Se tiver um desastre, se for um desastre ali, eu sei que não dá para atender tudo, pra gente atender todo mundo, eu vou priorizar os mais jovens, por exemplo, né? Ou quem está com condição melhor. E se não for o caso, né, dá para atender todo mundo, vou atender quem vai morrer primeiro. A maior extensão do duodeno localiza-se no retroperitônio, né? Questão de anatomia. Medidas auxiliares ao exame primário e reanimação no trauma. 9 itens. Maravilha, hein? Já sei o que é. Bom, primeira medida. Vou fazer. Primeira medida, monitorização, oxigênio e veia e glicose, certo? Vou passar um catéter nasogástrico, porque eu não quero nada transitando nesse intestino mais. Vou até aspirar o que tiver lá. Vou passar um catéter vesical, porque eu quero avaliar a efetividade da minha reposição volêmica, eu quero avaliar qual que é o grau de choque hipovolêmico que talvez esse paciente esteja, né? Eu só não vou passar esse catéter se eu tiver sinais de lesão na uretra, porque aí porque primeiro que eu não vou conseguir passar o catéter direito, aí eu vou ter que fazer punção suprapúbica, e segundo que eu vou arregaçar a lesão, o urologista, o cirurgião depois não vai conseguir operar no cara, né? Vai ficar muito mais difícil a operação. Certo? Já citei 6 coisas, talvez. Vamos lá, não é 6 que eu citei, não, mas enfim, foda-se. Além disso, avaliar sinais vitais, né? Frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura num segundo momento, talvez, saturação de oxigênio, gasometria importantíssimo. E gasometria importantíssimo. Gasometria importantíssimo. E a última medida eu não lembro qual é, né? Eu fiquei aqui meia hora falando e vou marcar como errei a pergunta. Maravilha. Radiografias, né? Radiografias, claro. Radiografias. Coluna AP lateral, aqui tá só lateral, mas é AP lateral. Tórax AP e pelve AP. Né? Maravilha. Meia hora você faz de novo. Principais mecanismos de trauma que acometem o duodeno. Aumento súbito de pressão, né? Um porradão, contusão. E aceleração, desaceleração. Não era essa a ideia da pergunta, né? Volante versus abdômen, guidão versus abdômen, né? Que as duas coisas são aumento súbito de pressão. Mas eu vou colocar aqui adulto e PED. Adulto, opa. Um adulto, um PED. Porque é uma dica para fazer lembrar dessa diferenciação aqui, né? O guidão da bike que fode a criancinha e no adulto é o volante contra o abdômen. Segue mais 5 minutinhos. Paciente que após trauma apresenta hipoxemia e insuficiência respiratória, a radiografia evidencia ruptura do diafragma com herniação de vísceras para o tórax. Conduta, quais são as duas ideias aqui? Vamos lá. Conduta. A primeira coisa que eu vou fazer nesse paciente é a BCDE do trauma normal, considerando a possibilidade de fazer intubação orotraqueal, porque né, eu ainda não sei que ele tem essa condição. E dependendo do estado dele, eu vou fazer, né? 4 indicações, lá 4
4/5 indicações para fazer intubação orotraqueal. E a segunda é laparotomia. Eu quero corrigir essa hérnia mais por baixo, porque fica mais fácil, né? Fica mais fácil puxar uma estrutura que está lá para cima e depois eu suturo ela por baixo, né? Do que empurrar uma estrutura que está por cima, empurrar ela para baixo, eu vou acabar lesionando ainda mais, provavelmente esse tecido esteja inflamado, etc. Esse é ABC do trauma, incluindo OT, laparotomia para redução da hérnia e rafia do diafragma, né? A rafia aqui é a sutura. Eu tenho que começar a falar rafia ao invés de qualquer outra coisa. Traumatismo da aorta, sinais sugestivos na radiografia, próximo passo nesses pacientes e tratamentos possíveis. Tratamentos possíveis 3, coisa boa, hein? Um deve ser o balão. Vamos lá, sinais sugestivos na radiografia, alargamento do mediastino, né, maior do que 8 centímetros, e um monte de estrutura andando para o lado. Então, traqueia desvia para um lado, o esôfago desvia para o lado. Eu vou olhar na radiografia, o pulmão pode desviar para o lado também. Tudo vai desviando, né, saindo da linha média. E essa é a ideia, mas não precisa de mais nenhum sinal, né? Aquele alargamento do mediastino, do jeito que fica a imagem, que parece uma grande consolidação pulmonar, bem no centro, né, no espaço do externo. Também apaga a janela, o botão aórtico some, a janela aortopulmonar, né, entre a aorta, a primeira volta da aorta, do cajado aórtico e a artéria pulmonar do lado esquerdo na radiografia some também, não dá para ver nada. Próximo passo nesses pacientes é fazer tomografia helicoidal contrastada para eu ver o contraste fugindo para o mediastino, por incrível que pareça, não é para operar o cara. E tratamentos possíveis, um dos possíveis tratamentos é cirúrgico, obviamente, né? No paciente com alto risco, não é para tratar cirurgicamente isso aqui. Agora, como é que é para tratar? Porque o próprio coágulo, se ele fez coágulo ali, o paciente tem alto risco. Se eu mexer, ele vai morrer. Se ele fez coágulo ali, o coágulo se curou. Eu vou ter que, medida de suporte de modo geral, tentar fazer certo grau de hipotensão permissiva, né? Aquelas ideias de tentar manter talvez a tensão arterial menor um pouquinho do que 90 para eu não lavar o trombo. Essa é uma ideia muito interessante. Para eu não lavar o trombo, não levar o trombo embora. E o último eu acho que é balão intraórtico, mas não tenho certeza não. Balão intraórtico, né? Fazer balão intraórtico na região que antecede, né? Região proximal à lesão. Aí eu coloco o doente em bypass e vou lá e suturo a lesão, corrijo ela. Eu acho que essa é a ideia. Por que eu marquei 3, então? 3 possibilidades de tratamento, se são duas. Palhaço. Então, conservador, né? Com a ideia do que eu disse mesmo, né? Beta block, frequência cardíaca menor que 80, pressão arterial média entre 60 e 70, o que vai me garantir mais ou menos aí PA sistólica mais baixa, 90 ou mais baixa do que isso. Mas com essa ideia aqui, né, de segurar a tensão arterial do cara, aí talvez num segundo momento, cirurgia eletiva, programadona, colocar um stent naquela posição, né? Mas o próprio trombo que salvou a vida dele, não foi o cirurgião. E aqui baixo risco e sem outras lesões associadas, vou fazer cirurgia. Tomografia helicoidal contrastada com cortes finos. Alargamento do mediastino, perda do cordão aórtico, desvios, depressão do bronquiofonte, que é um desvio, derrame extrapleural apical, não sei nem onde é isso. Fratura de primeiro e segundo arcos. Mas aí se eu tiver só a fratura de primeiro e segundo arcos, não estou pensando no traumatismo da aorta em si, né? Se ela não sangrar, não tem como pensar. Conduta para paciente com lesão brônquica, mais 2 perguntas. Conduta para paciente com lesão brônquica após trauma com instabilidade hemodinâmica. Essa aqui também é interessantíssimo, né? Essa aqui também é interessantíssimo. Eu vou tentar intubar seletivamente. Vou escolher Vou olhar, entender a lesão na radiografia, eu vou entender a lesão na tomografia. Eu vou entender a lesão, entender o lado em que eu estou tendo essa lesão, com sinais clínicos mais melhor, né? Porque o que vai acontecer? Eu vou tentar intubar esse paciente e a minha intubação não vai funcionar. Eu vou entender que não é pneumotórax,
que eu posso fazer? Tentar selecionar, tentar fazer intubação seletiva, e aí eu vou pelo menos garantir a troca de gases num dos lados, né, num pulmão. Isso aqui é interessantíssimo, é muito maravilhoso isso aqui. Né? Aí eu faço intubação seletiva, eu garanto 50% do oxigênio que o paciente poderia ter se eu tivesse intubado com os dois pulmões, mas já é mais do que suficiente. Porque como eu estou fazendo VPP, a FiO2 eu consigo chegar a 100. Né? Eu consigo oferecer até 100% de saturação de oxigênio para a periferia dele. Isso vai manter ele vivo. E aí eu vou fazer cirurgia no segundo momento, né, a toracotomia, para fazer a correção da lesão. Intubação seletiva e seguir de cirurgia. Lindo isso aqui. Conduta para ferida por arma de fogo no flanco ou dorso do abdômen e estabilidade hemodinâmica. Estabilidade hemodinâmica, irmão, eu quero entender onde é que tá essa fita, o que que tá acontecendo. Estabilidade hemodinâmica é tomografia, né? Tomografia. Tomografia. Se sinais de penetração abdominal, operar e tal. Eu vou entender o que que aconteceu ali, né? Tem que lembrar dessas ideias também. Sempre ferida por arma de fogo, eu vou operar. Tá, eu vou operar. Eu já sei que eu vou operar, mas como é que eu vou operar? Que tipo de incisão eu vou fazer? Eu vou fazer todo mundo linha média? Né? Incisão gigantesca, um monte de risco de evisceração, um monte de risco de fazer síndrome compartimental abdominal, um monte de risco de eu perder a cirurgia, ter que operar o cara de novo. Não, né? Então, tá bonitão lá, estável. Eu garanti que ele está estável, não precisei fazer concentrado de hemácia, protocolo de transfusão massiva, fiz um litrinho de galactato ali, o cara segurou a frequência, segurou a tensão arterial, sobretudo acima de 110. Eu não vou abrir, esperei abrir daqui a pouco, né? Esperei abrir daqui a pouco. Dá para lembrar de alguns casos que os caras decidiram mais ou menos nesse sentido ali no regional, né? De, poxa, vai abrir aqui de cara, pá. Primeiro que não tinha como, né? Que anestesiologista sou culpado, não sei o quê, mas tava sempre com esse tipo de segurança, né? Com esse tipo de raciocínio, mano, tomou o tiro, mas calma, o cara tá estável, a gente quer entender onde é que tá a lesão dele pra decidir onde é que a gente vai abrir, né? Pra ver quem que pode operar esse cara, não é todo mundo, né? Que vai operar um ilho hepático, o ligamento hepatoduodenal ali, o ilho hepático, né, ou qualquer outro nome que essa estrutura também vem, pode vir a ter. Mas não é qualquer cirurgião que vai operar, né? Não é qualquer cirurgião que vai conseguir reconstruir os ductos. E pensando nisso, né, no paciente estável faz muito sentido entender que tipo de lesão ele tem. E essa foi a última, chega, já era. As clínicos e radiológicos de trauma do duodeno, ainda bem que foi a última que eu não sei responder.